11h02, conforme anunciamos, né? Essa semana marcou o início do terceiro grande boicote publicitário de marcas ao Facebook. Iniciativas assim já haviam acontecido em 2013 e 2017, e para explicar esse fenômeno e se de fato o protesto, o boicote, terá algum efeito prático em políticas adotadas pela rede, pelo Facebook, convidamos o professor e consultor de negócios digitais, Fernando Souza. Muito bom dia, professor, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, Danilo. Prazer é todo nosso, professor. Bem, as empresas elas tomaram essa atitude por conta do discurso de ódio difundido pela rede e a falta de um controle mais rigoroso e duro com relação a isso, não é? Mas práticas como essa acontecem desde sempre, não, professor? Esse foi, assim, o estopim. Já tivemos casos e ações como essas em 2013, 2017, mas sempre recorrente também, não? Sim, né, no final das contas, né, a gente vê que tem um grande volume de pessoas dentro da plataforma, né, e daí as pessoas acabam tendo discursos como esse, infelizmente. Né? A plataforma tenta diariamente ali bloquear esse tipo de conteúdo, retirando ali tudo que eles conseguem identificar, e o boicote vem para tentar colocar um pouco mais de força e rigidez justamente nessas atitudes do Facebook. Né? O Facebook, como plataforma, ele tende a ser responsável ali por tudo que está sendo postado ali dentro, e daí esse movimento Stop Hate for Profit veio com um pouco mais de força, que até então tinham vários movimentos já, como Sleep Giants e alguns outros, que eram em geral movimentações populares para tentar fazer com que o Facebook e as demais plataformas ali tivessem um pouco mais de rigidez nisso. Tá? Esse movimento ele junta as pessoas e principalmente as empresas, né, os anunciantes, com uma tentativa de fazer uma pressão num local bastante sensível de boa parte das empresas, que é o bolso. Tá? Então a ideia é tentar fazer com que o Facebook torne essas regras mais rígidas para não permitir que as pessoas façam esse discurso de ódio. Né? A plataforma em si, ela teoricamente, né, o que eles dizem é que ela não apoia o discurso de ódio, mas também ela tem sido talvez um pouco flexível nessa questão de permitir que exista tanta proliferação desse discurso lá dentro. A linha é muito tênue, né, entre o que você pode publicar, a liberdade de expressão, tanto é que estamos vendo também uma migração em outra plataforma, em outra rede social, do Twitter, para uma outra, e até órgãos do governo, não é? A família Bolsonaro, por exemplo, o presidente e os filhos utilizando dessa nova plataforma que funciona de forma muito parecida com o Twitter, alegando que lá você tem uma liberdade de expressão, você não é censurado, você pode publicar, teoricamente, o que você quiser, não é? É muito difícil esse controle, a linha realmente é muito tênue, não, professor? Exatamente, né? A linha é muito tênue porque o Facebook, no final das contas, ele é uma plataforma e conforme ele começa a apertar um pouco mais, deixar mais rígido, eventualmente, de um lado, né? Ele pode justamente incomodar o outro dizendo que aquilo está indo contra a liberdade de expressão. Eu acho que tem algumas coisas que são realmente crimes, né? E daí é onde a plataforma tem atuado realmente, né? Quando eles conseguem identificar que é uma menção direta racista, por exemplo, esse tipo de coisa eles bloqueiam, assim como, por exemplo, né, a plataforma que também faz parte do grupo do Facebook, que é o Instagram, né, a gente teve casos de eles deletarem, inclusive, a mensagem do presidente, por exemplo, do Jair Bolsonaro, quando ele estava falando coisas relacionadas à Covid e que foram claramente identificadas que não eram uma realidade, eles foram lá e derrubaram. Então existe uma certa preocupação, existe um compromisso com a realidade ali, mas não é algo tão simples, né? Eu costumo dizer que o Facebook, no final das contas, ele acaba se parecendo com uma praça, né? Ele é a pracinha ali. E daí, quando a gente vê, por exemplo, uma manifestação pró-racismo ou contra o racismo, ou pró-esquerda ou pró-direita na praça, né? Como a gente responsabiliza a praça? Teoricamente, se a gente fosse fazer uma alusão, né, a gente teria que responsabilizar o prefeito por permitir que aquela manifestação tenha acontecido naquela praça, né? E a gente sabe que não é algo tão simples.
simples. Embora o Facebook claramente seja uma empresa e seja um negócio, então ele tem que ter uma responsabilidade um pouco maior, né? Não é simplesmente um local público, mas existe uma certa proximidade quando a gente fala desse tipo de coisa, né? Se eles apertam demais também, qual é o critério para manter essa liberdade de expressão, né? Bom, a gente já viu, como eu disse no começo, né, a gente já viu ações como essas de empresas, de boicotes publicitários em 2013 e 2017. Né? Os tempos mudam, o consumidor está cada vez mais atento, mais exigente, acompanhando de perto cada passo da sua empresa favorita ou daquela marca que ele consome, que ele mais gosta. Na sua opinião, esse boicote, o boicote de agora, ele será o mais duradouro? Terá o efeito, algum efeito prático com relações a essas ações, por exemplo? E o Mark Zuckerberg parece que não está muito preocupado com isso. Daqui a pouco a gente detalha também as receitas que o Facebook recebe das empresas, mas que a grande porcentagem é de pequenos anunciantes, pequenos anúncios, não é? Mas voltando a falar ainda de outros atos como esse, você acha que esse é o que terá mais efeito e algum efeito prático com relação a essas ações, esse discurso de ódio difundido pela plataforma, professor? Eu acho que se talvez com mais força, só o tempo vai dizer pra gente, né? A gente está no começo ainda desse movimento, né? Ele está muito forte nos Estados Unidos, vamos ver como que isso vai repercutir para os outros países, né? A gente tem empresas globais encabeçando isso, né? Então, Coca-Cola, Ford, Ben & Jerry's, Starbucks e tudo mais. Algumas já assumiram o compromisso de replicar isso também para outros países. Por exemplo, Coca-Cola, nesse momento, não tem nenhum anúncio rodando em nenhum local nenhum país no Facebook, né? Algumas outras plataformas já começaram. Então, a gente vai ver a extensão disso com o tempo e a adoção. É claro que a gente sabe que essas empresas também dependem muito do Facebook, né? O Facebook se tornou uma grande plataforma de marketing, onde muitas empresas dependem bastante do Facebook para gerar venda, gerar receita, gerar construção de marca e tudo mais. Hoje o movimento ele também está muito concentrado, né, em indústrias, né, em empresas fabricantes ali. A gente vê pouca adoção de empresas de varejo. Então também existe uma certa conformidade ali, um conformismo, né, ou uma certa facilidade ali por uma Coca-Cola, por exemplo, e não desmerecendo o engajamento dela, de parar de fazer anúncios, e a gente vê, por exemplo, um Walmart continuando a fazer anúncios, né? Ou seja, tem gente vendendo Coca-Cola no Facebook de alguma forma. Assim como Colgate, assim como outras marcas que não é o canal de venda direto. Tá? Então, para essas empresas, elas conseguem manter durante um pouco mais tempo esse protesto, porque isso não deve impactar tanto nas suas receitas. Quando a gente fala de um grande varejista, ou quando a gente fala de marcas pequenas, né, se elas realmente entrarem nessa dinâmica de protesto, que até então não é o ponto, isso pode aí sim começar a impactar bastante essas empresas, né, e também pode impactar consideravelmente o Facebook, porque teoricamente de onde vem uma parte considerável da receita, como você mesmo falou. Então, acho que o tempo vai dizer para a gente se vai ser duradouro ou não. A questão da efetividade, embora o Mark Zuckerberg ali, que é a figura pública mais emblemática do Facebook, né, não tenha falado muita coisa a respeito, a gente tem visto no desdobramento do caso alguns funcionários falando, né, a alta gestão falando sobre algumas coisas, né, que o Facebook tem estudado, sim, criar alguns mecanismos para tentar deixar isso um pouco mais estruturado e que eles possam também conseguir coibir um pouco mais. Então, se a gente for falar de efetividade, só deles falarem isso já mostra uma certa efetividade. Dessas ações, o que eles estão propondo é começar a responsabilizar um pouco mais os administradores de grupos privados, tá? Começar a dar um pouco mais de luz a alguns grupos abertos que não tinham tanta visibilidade, teoricamente, para que também a comunidade, né, as pessoas possam ajudar a resolver esses problemas, denunciando casos e tudo mais. Então, só aí, isso já é um certo compromisso que talvez diga que o movimento está fazendo um certo sentido, que ele está realmente conseguindo movimentar algumas coisas dentro do Facebook.
Estamos falando aí de grandes empresas, né? Empresas globais que possuem departamentos específicos para o marketing e campanha nas redes sociais, né? O professor citou algumas, tem Adidas, Unilever, Volkswagen, empresas que investem na soma total na casa dos milhões de dólares, né? Um estudo feito pela Bloomberg trouxe que caso a rede social Facebook perca aí 25 dos seus 100 maiores anunciantes, a queda na receita em um trimestre seria de 250 milhões de dólares. Muito pouco, não é? Para uma empresa que fatura 17 bilhões de dólares em 3 meses, não é? E o Mark Zuckerberg, já falamos, ele estaria um tanto quanto relutante em adotar e modificar algumas políticas no Facebook, não é? De que forma a empresa e a plataforma está realmente preocupada com relação a isso? Eu acho que é mais uma preocupação com relação à imagem, não é? Que a empresa tem e possa perder ali alguma credibilidade, alguma outra coisa, mas não tanto com a receita. É mais ou menos por aí, professor? Sim, pelo que os números nos mostram, né, e o histórico, sim, né, hoje o impacto, embora exista uma redução financeira ali, está muito mais relacionado à imagem, né, tanto é que a gente viu que logo no anúncio dessa movimentação de boicote, né, teve uma oscilação também na valoração da empresa dentro da Bolsa de Valores, né, então houve uma queda ali que já se estabilizou um pouco mais, então está muito relacionado a essa imagem da empresa, né, como a gente tem de histórico também, né? Não só os boicotes comerciais ali, empresariais, mas todos os casos que passam por essa questão de credibilidade da empresa acabam abalando muito, como o caso que a gente teve com a Cambridge Analytics e o Facebook tendo que, o Mark Zuckerberg e o Facebook tendo que ir lá conversar com a Comissão Europeia, né, para falar sobre privacidade de dados e tudo mais, né. Se a gente for olhar por esse caso como histórico, houve um certo abalo ali, houve uma movimentação grande falando aí de quanto o Facebook realmente tinha credibilidade e tudo mais, e daí com isso eles se comprometeram um pouco mais com a questão de transparência de dados. Hoje a gente consegue, por exemplo, depois desse caso, ver qualquer dado de anúncio, por exemplo, ver pelo menos o criativo, né? Ou seja, pelo menos qual é a arte, qual é o texto que qualquer empresa está anunciando dentro do Facebook. Existe uma área de transparência, de propaganda, justamente para isso, que foi uma resposta a essa questão da União Europeia ali. A União Europeia, já com esse caso, novamente ela se pronunciou que eles estão também apoiando e que estão tentando criar também algumas diretrizes mais rígidas para que o Facebook possa ou não atuar lá dentro, seguindo essas diretrizes. Então, conforme isso vai ganhando corpo, né, esse movimento vai ganhando corpo e atingindo outras esferas da sociedade, não só os anunciantes, né, isso sem dúvida nenhuma pode começar a criar uma situação desconfortável lá dentro do Facebook. Algumas empresas anunciaram que o boicote será global, não é? Que envolverá também outras plataformas, não somente o Facebook. Entra aí o Twitter e o YouTube, e que também não será apenas neste mês, não é? Outras empresas se posicionaram dizendo que não só irão retomar os anúncios, ou melhor, que só irão retomar os anúncios, só voltarão a colocar dinheiro na plataforma depois de medidas mais duras, depois que medidas mais duras forem tomadas. Isso está mais para divórcio ou mais para uma briga dessas que alguém tem que dormir no sofá à noite, hein, professor? Eu acho que talvez esteja mais para uma briga que tem que dormir no sofá. Eu não vejo, por exemplo, no atual cenário, né, que essas empresas, por mais que tenham uma militância ali, que elas fiquem muito tempo sem investir no Facebook. Então, acho que em algum momento deve haver uma reconciliação ali. Se o Facebook talvez ceder um pouco, ou se as empresas realmente se desgastarem. Talvez algumas que tenham uma militância muito forte, né, possam até continuar durante mais tempo, mas em algumas eu acredito que num período aí médio talvez elas retornem, tá? Justamente por aquela questão que elas precisam também do Facebook como plataforma. Impactos também poderão ser vistos na forma
e no uso dos aplicativos, o Facebook continua na dianteira, não, professor? Mas você acredita em alguma migração para alguma outra plataforma, e, apesar já de uma evasão dos jovens no uso do Facebook hoje, né, com o TikTok, Instagram e outros aplicativos, não é, mais modernos, entre aspas, não é? Algum impacto nesse sentido? Ou isso é um hábito e é um comportamento natural dessas trocas aí de ferramentas e não tanto pelo boicote e pelo discurso de ódio que a gente vê nas redes? Uhum. Eu acredito que não por esse motivo, né? Se houver, talvez essa dinâmica, como você mesmo falou, ela acontece, ela faz parte da natureza da plataforma, né? Eu acredito que esse boicote ali não crie uma evasão grande de usuários na plataforma. Até porque, né, quando a gente fala das militâncias, né, a gente tem militância dos dois lados ali, né? A militância contra o discurso de ódio, né, e as pessoas que estão fazendo esse discurso de ódio, né. Na hora que os militantes contra o discurso de ódio também saem dessa plataforma, eles liberam espaço para que tenha mais disseminação, né. Então, nesse momento, até mesmo os militantes, eu não acredito que eles saiam de uma maneira massiva da plataforma, porque seria como se dar por vencido e falar, ok, então o Facebook é o local de discurso de ódio e eu vou deixar as pessoas lá falando sobre isso, né? Como fazendo a alusão da praça novamente, né? É como se a gente deixasse a praça lá e deixasse as pessoas falando. Acho pouco provável que as pessoas evadam da plataforma por isso, né? Mas pelos outros motivos é comum, né? A gente viu lá há 10 anos atrás, por exemplo, o Twitter era uma plataforma muito forte, né? E daí, por algumas mudanças, o Facebook levou uma parcela considerável dos usuários, né? Nos últimos anos, o Instagram puxou uma quantidade considerável de usuários do Facebook, embora os dois sendo da mesma empresa, né, do mesmo conglomerado, eles também concorrem ali entre si em questão de volume de usuários. Então o Instagram puxou um volume considerável de pessoas, o TikTok agora é a plataforma do momento, assim como alguns anos atrás a gente teve também o Snapchat levando um público do Instagram e depois o pessoal voltou por causa dos stories do Instagram. Então eu acredito que são organismos vivos, essas plataformas, né? Então é comum que as pessoas vão migrando por um lado e para o outro. Para a gente encerrar, professor, por que é tão difícil criar um modelo, adotar algumas práticas para barrar esses discursos de ódio e amplio aqui o debate para as fake news? É claro, a gente vai resgatar também um pouco do que foi o começo da nossa entrevista, que a linha é muito tênue, não é? Mas uma vez Sim. colocado ali naquelas palavrinhas e naquelas coisas que a gente aceita sem ler, não é? O regulamento, a cartilha de cada rede, a gente acaba nem lendo, não é? Tudo aquilo lá e acaba aceitando. Mas por que é tão difícil criar um modelo que você consiga barrar tudo isso? Fake news também, a gente vê um combate, é como enxugar gelo, não é? É muito difícil mesmo você criar um modelo efetivo nas plataformas digitais, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que mais do que a dificuldade de barrar as fake news, né, ou barrar o discurso de ódio, é a dificuldade de estar também em identificar essa fake news, identificar esse discurso de ódio, né? Principalmente quando a gente fala de grupos organizados, né? A gente fala de disseminações orquestradas. Por quê? Digamos que a gente tenha lá um grupo de pessoas que está promovendo o discurso de ódio e daí eles tem noção de que o Facebook, toda vez que identificar, por exemplo, a palavra racismo, ele vai levantar um alerta lá e eventualmente deletar aquele conteúdo, né? E daí dentro desse grupo orquestrado, eles vão lá e falam assim, pessoal, olha só, não usem mais a palavra racismo, troquem a palavra racismo por batatinha. E daí toda vez que a gente falar de agredir alguém, ao invés de você falar agredir, você troca por cenoura. E daí eu estou dando exemplos, obviamente, aqui muito simples, né? Qual que é a questão, né? O Facebook, o algoritmo do Facebook, para conseguir identificar, num caso como essa, de troca de palavras, né? Ou de uso eminente de uma determinada palavra, ele precisa entender todo o contexto e toda a linguagem que está dentro daquele discurso, né? Então,
nem sempre ele vai conseguir identificar, porque do mesmo jeito que existe uma força muito grande do algoritmo ali e a inteligência artificial tentando identificar tudo que está sendo dito ali dentro, existe bilhões de usuários do outro lado, né? Obviamente não que todos estejam promovendo discurso de ódio, né? Mas mudando a linguagem diariamente, né? A linguagem ela é fluida e quando a gente fala de Facebook, a gente está falando também de muitos idiomas. Então, o algoritmo, por mais inteligente que seja, e a gente sabe que a plataforma do Facebook tem um dos algoritmos, né, ou seja, dos sistemas de códigos mais inteligentes, mais espertos da tecnologia atual, né, ele tem uma dificuldade muito de se atualizar em tempo, conforme as pessoas também estão atualizando o seu discurso. Então, é como você falou, enxugar gelo, porque ele vai lá, bloqueia uma palavra, né, ou mapeia uma palavra, as pessoas começam a ver que talvez aquilo está perdendo força, não está gerando mais o mesmo alcance que geraria, e daí elas falam assim, olha, para de usar a palavra tal e troca para tal, ou até mesmo, né, o que é comum na internet, sei lá, e trocar vogais, né, troca o A por 4, tudo isso já vai gerando novas variáveis dentro da plataforma para ela conseguir identificar. Maravilha, queria agradecer a participação aqui do professor e consultor de negócios digitais, Fernando Souza, que nos explicou direitinho, não é, o que está acontecendo, esse boicote publicitário de grandes marcas, um boicote global, uma vez que, não é, empresas, por exemplo, como a Coca-Cola também, não é, tem campanhas aqui no Brasil, então um boicote global, explicando e detalhando tudo isso aqui para o ouvinte Bandeirantes. Obrigado, viu, professor? Um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes, ótimo final de semana. Igualmente.